Fala, meu povo, canal do Lu, mais um vídeo interessante aqui pra você. Mas antes vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Hoje, gente, é polêmico o vídeo. Até separei essa foto aqui, vocês estão vendo aqui, gente? Pois é, de um lado Lula, do outro Bolsonaro. A gente vai falar dos primeiros 2 anos do governo Lula e dos 2 anos do governo Bolsonaro, porque, gente, tem assim algumas coincidências em questão de crédito para o trabalhador, e a gente vai falar na questão da gestão FGTS, na questão do saque aniversário, do PIS/PASEP e do empréstimo. Vocês sabem, o governo Lula vai lançar agora em 12 de março o FGTS não, o novo consignado privado. Com isso, o governo Lula espera que os trabalhadores deixem de lado o saque aniversário. Então, o saque aniversário é assim algo que não querem que seja utilizado. Então, vamos lá. Vamos começar pelo governo Bolsonaro. Em 2019, tomou posse o presidente Jair Messias Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019, certo? E aí, em abril do mesmo ano, com superministérios, o superministro da Economia, Paulo Guedes, lançou aí o saque aniversário junto com o saque imediato. Talvez você, trabalhador, vai lembrar, lá no canal Vem com o Lu, eu falava muito sobre isso. O saque imediato, o trabalhador podia sacar até R$ 500, né? Podia ser 500 da conta ativa ou inativa ou mista, ou seja, por exemplo, se ele tinha 250 na conta ativa e 250 na conta inativa, ele poderia sacar somando R$ 500, ou só da conta ativa, ou só da conta inativa, enfim. E aí o saque imediato, depois ocorreu uma mudança, porque houve uma emenda parlamentar e aí houve um aumento para um salário mínimo, certo? E ficou o salário mínimo era de R$ 998, certo? Então, em 2019 foi lançado o saque aniversário, porém não começou em 2019 para valer. A adesão funcionava assim. O governo Bolsonaro permitia que o trabalhador fizesse a adesão do dia 1º de outubro até 31 de dezembro. Mas aí, vendo que muita gente não estava entendendo, muita gente não quis fazer a adesão, o governo, com a Caixa, naquela época, então o governo Bolsonaro, atualizou e mudou a regra. Então a regra do saque aniversário ficou como? O trabalhador poderia aderir e receber no mesmo ano se ele aderisse até o último dia do mês do aniversário dele. Então, dando um exemplo, eu sou de janeiro, ele tinha até o dia 31 de janeiro para aderir e receber naquele ano. Ou, por exemplo, esse ano. Certo? Isso falando de FGTS. O saque aniversário foi revolucionário porque permite que os trabalhadores façam um saque anual, né, de acordo com o saldo, que pode variar de 5% a 50%. Né? Dando um exemplo mais prático, se eu tenho R$ 500, eu posso sacar R$ 250, ou seja, 50% do valor. Se eu tenho tem detalhe, quanto maior o saldo, menor é a percentual, só que maior é o valor, tá? Dando um outro exemplo, quem tem R$ 21 mil pode sacar mais ou menos quase R$ 5 mil, certo? E aí, no governo Bolsonaro também, tivemos as liberações do FGTS emergencial e o FGTS extraordinário. Tivemos também o lançamento do o lançamento do auxílio emergencial devido à pandemia, que foi aí R$ 600 para os trabalhadores, para ninguém ser desamparado. Nós tivemos o BEM, que era o benefício emergencial para os trabalhadores, era uma espécie de seguro-desemprego. Em contrapartida, o governo Bolsonaro atrasou por 6 meses o abono salarial. E isso herdou o governo Lula, mas a gente volta a falar daqui a pouco. Calma. Então a gente está fazendo aí um comparativo de governo. Para detalhar também, no governo Bolsonaro, tivemos uma alta dos
preços da gasolina, do gás, do arroz, do óleo. Sim, gente, é super. Parece que é só nesse governo. Não. Nos outros governos também tinha aumento. Sim, as coisas andavam muito caro. Mas o governo tinha como controlar? Não, gente. O governo não consegue controlar os preços. Quem controla, infelizmente, não consegue controlar os preços no varejo. Então, o Bolsonaro, inclusive, tentou negociar com donos de supermercados, pedindo para que eles abaixassem os preços dos produtos. Não adiantou muito, né? Mas, enfim. E aí, gente, para tentar diminuir a gasolina, isso vocês podem pesquisar, que eu não estou falando besteira, o governo Bolsonaro abaixou os impostos federais. Com a redução dos impostos federais, houve uma redução no preço da gasolina, certo? Também o ICMS, houve um acordo com os estados. Porém, depois, era por curto tempo, tá, gente? Depois, os estados tiveram que novamente voltar a aumentar, a cobrar, na verdade, os impostos. O ICMS, que é o imposto, no caso aí da gasolina, tá? Quem cuida do ICMS é cada estado. Portanto, o imposto que faz aumentar a gasolina é de responsabilidade dos estados e não do governo federal. Na época do Bolsonaro, o que foi feito foi uma manobra, né, vamos dizer assim, com a redução dos impostos federais, né, para os estados, e aí com isso eles não estavam cobrando o ICMS, e com isso a gasolina diminuiu o valor, o preço, deu uma baixada. É isso, só para ficar bem claro. Aí o PASEP, o ano base 2019, foi pago em 2020. O ano base 2020, que era para ser pago em 2021, não foi pago, né? Começou a ser pago em ano base 2020, começou a ser pago somente em 2022. E aí, então, no governo Bolsonaro, o abono salarial só teve 2 pagamentos. Exatamente. O ano base 2019... Não, minto, gente. Não, minto, calma. Foram 3 pagamentos. O ano base 2018 foi pago em 2019. 2019, 2021... 2020, 2019 e 2020, Começou em julho de 2019 e terminou em março de 2020, tá? O ano base 2019. Já o ano base 2020, que era para começar em 2020 e 2021, só começou em 2022. Então foram só apenas 2 pagamentos? Deixa eu só ver aqui. Depois eu vejo aqui, gente, que é muita informação. Mas vamos lá. Não, vamos corrigir, vai. Ano base 2018 começou a ser pago julho de 2019 até junho de 2020. É isso mesmo. Ano base 2020 era para ter sido pago 2020 a 2000 aliás, ano base 2019 foi pago em 2020, exatamente. Ano base 2018 foi pago em 2019 e 2020. Ano base 2019, 2020, 2021. Tá certo. E o ano base 2020 só foi pago em 2022, tá, gente? Então o governo Bolsonaro pagou 3 abonos salarial. Exatamente. Então o ano base 2018, 2019 e 2020, tá? Com o atraso, o governo Lula herdou o abono salarial atrasado. Então o ano base 2021 foi pago em 2023. O ano base 2022 foi pago em 2024. E o ano base 2023 começa a ser pago agora. Então o governo Lula está empatado aí com 3 abonos junto com o Bolsonaro. Mas vai ter uma vantagem porque o ano base 2024 que vai ser pago em 2026. Então o governo Lula vai passar um abono na frente do governo Bolsonaro, tá? Empréstimo. A antecipação do saque aniversário movimentou e muito a economia, criou empregos. Mas o trabalhador não está contente com o saque aniversário. Muitos trabalhadores, dos 32 milhões de trabalhadores que fizeram adesão, se arrependeram, alguns ou muitos. Por quê? Porque bloqueia o saldo e porque o trabalhador tem que ficar muitos anos na modalidade. Então,
Você que decidiu fazer antecipação, pense bem. Então vamos falar aí do governo Lula. O governo Lula não antecipou, não liberou nenhum FGTS, pagou 3 abonos, né? Vocês sabem disso. Tá tendo problemas aí na questão. Ah, não, vamos voltar aqui pro governo Bolsonaro em relação ao INSS. Aposentados e pensionistas, o governo Bolsonaro também antecipou o 13º salário em todos os anos do governo dele e também aumentou a margem do consignado, que antes era 35, passou para 40 e depois 45 no total, tá? Com o cartão benefício. Então no governo Bolsonaro aumentou a margem, tá? Para os aposentados. Já no governo, aí a quantidade de parcelas passou para 84 no governo Bolsonaro. Já no governo Lula, a parcela do INSS passou a ser 96 parcelas. O governo também tem adiantado o 13º salário, né? FGTS para o governo Lula, questão de liberar, como liberou o governo Bolsonaro, jamais, nunca, jamais. Então não vamos ter. Agora, o ponto forte do governo Lula vai ser aí o lançamento do consignado privado. A expectativa é de 120 bilhões que movimenta a economia nos próximos 2 anos. Vamos ver, gente? Então foi anunciado que no dia 12 começa aí. Então eu quis fazer essa comparação também, gente, a questão dos preços. No mês de janeiro, dezembro e janeiro, eu fui fazer. Eu frequento o mercado, eu conheço, eu vou comprar e eu sei o que tá caro e o que não tá, gente. O leite, por exemplo, eu tive pesquisando, o leite tá muito barato. O leite tem baixado bastante. Já em compensação, o café tem aumentado muito e muito, tá? Só colocando aqui em contexto um pronunciamento do presidente Lula. Eu queria achar aqui no TikTok, mas eu não achei. O presidente Lula, abre aspas, disse as seguintes palavras, gente. Ele disse: se você vai no mercado e vê que o produto tá muito caro, troca por um produto mais barato. Essas foram as palavras do presidente Lula. E aí, tirada de contexto, muita gente falando que o governo falou não, para não comprar, virou meme, enfim. Mas a ideia é, se tá muito caro, gente, e eu pensei isso no café, eu vi o café R$ 27. Eu não vou comprar enquanto tiver esse preço. Se todos os brasileiros deixarem de comprar e deixarem lá parado, aí o preço vai ter que baixar, né? Porque tá muito caro, é isso. Só para finalizar. Mas enfim, a mesma coisa, se a gente vai falar de contexto, uma certa vez o presidente Jair Bolsonaro, por conta da água e da luz que estava muito cara, o presidente disse: toma menos banho ou demora menos no banho. Então, gente, se vocês forem analisar, eles falam quase a mesma coisa, tá? Então, né, vamos ficar brigando aí por política, vocês ficam brigando à toa. Mas enfim, vamos resumir aqui, para não... Então eu quis aqui deixar os dois lados muito bem. Então nem Lula, nem Bolsonaro, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque os dois estão... O ex-presidente Jair Bolsonaro governou por 4 anos, agora é o Lula por 4 anos. Vamos saber como vai ficar, né, só em 2026. Mas enfim, para finalizar, gente... o empréstimo consignado privado, que deve começar a partir do dia 12, deve valer, né? Vai ser para todos os trabalhadores com carteira assinada. É uma expectativa muito grande que está sendo causada aí em relação à taxa de juros que deve ser cobrada porque não tem teto, e como será que os bancos vão interagir com seus clientes em relação a isso. Eu estou aqui e vou ficar aqui, né, para atualizar todos vocês e falar sobre esse empréstimo que deve aí ser o assunto mais falado entre os trabalhadores a partir do dia 12 de março. Então, nós vamos acompanhar aqui como eu acompanhei o empréstimo do FGTS. Então, podem preparar aí
Mete o dedo no like, vamos compartilhar os vídeos. Avisa pra galera que o Lu do Vem com o Lu agora tá aqui no canal do Lu. Mas a gente continua com a mesma vibe, com a mesma energia. E eu tenho certeza que mais gente vai chegar. A gente tá quase chegando aos 10 mil inscritos. E a gente vai passar, pode ter certeza. Então, 12 de março. Quero comentários aqui, gente, sobre todas essas informações. Ok? É isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, de comentar, de compartilhar. É isso. Não vão brigar, tá, gente? Eu quero comentários respeitosos aqui. Um abraço. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a próxima. Tchau.